Ela que é formada em Relações Públicas e atua no gerenciamento de mídia, principalmente Instagram, né? De vários profissionais e empresas, incluindo a área odontológica. Nossa convidada de hoje é a Clara. Seja bem-vinda, Clara. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Obrigada, Rodrigo. É uma honra ter recebido esse convite para estar aqui hoje. Ai, que gostoso, gente. É ela que cuida das nossas redes sociais, do nosso Instagram. Então, se não tiver legal alguma coisa, reclama com ela, tá? Sou eu. É isso aí. E a gente pensou aqui em um tema, dentre tantos que a gente discute todo dia junto, né? Sim. Como que a gente, o profissional dentista, o foco com ele, nesse momento são eles. Como me destacar nas redes sociais? É a pergunta do milhão, né? Vale dancinha do TikTok? Olha, eu até diria que vale tudo, mas não é tudo que vale, não. Eu acho que a gente tem que estar sempre alinhado e focado em objetivos, né? Se isso faz sentido para você de alguma forma, se seu público é muito jovem, né? Se você é de uma área muito específica que você atende adolescente, vale dancinha. Mas se não, foge da imagem que você gostaria de passar, daí não vale. Mas infelizmente a gente não tem uma fórmula secreta para dar tudo certo, né? Não, acho que o pessoal tava esperando isso. Infelizmente. Mágica, né? Acabou o podcast aqui. Eu acho que a magia das redes sociais, da internet hoje em dia é isso, né? Ela é imprevisível. Né? Então, todos os dias surgem novos conteúdos, novas possibilidades, pessoas que saem do nada e viram fenômenos, né? Mas eu acho que, por mais que não exista uma fórmula, isso aqui eu gostei da sua opinião, Clara, o que você acredita que é o básico, né? Que é Lógico. O que é o necessário para a gente começar, porque nós, enquanto clínica de audiologia, nós atendemos muitos dentistas, né? Visitamos muitos dentistas. E uma informação chocante. A maioria dos dentistas não tem rede social. Né? E às vezes nem acreditam nisso, né? Sim. Acabam tendo um preconceito ou por... né? Então o que você acha disso e como que você vê isso? Eu acho que o básico para começar é você entender que ali é um novo lugar onde está todo mundo e você dá a devida importância para isso, sabe? Porque para começar, nas mídias sociais, a gente precisa de tão pouco, né? É tão fácil começar, é um lugar que você consegue começar de graça, você consegue começar sem investimento nenhum. Uma hora você vai querer profissionalizar aquilo, e daí vão ter ferramentas profissionais, mais de um, né? Não é só o social media que trabalha ali para fazer o Instagram dar certo. Você pode ter várias coisas que acrescentam, né, nesse trabalho. Mas, para começar, é tão simples, sabe? É tão fácil. Você só precisa querer. E é o que eu falo, assim, você precisa ser você mesmo no Instagram. Porque se você chegar lá no Instagram, você querer elaborar um personagem. Então, você não começa no Instagram porque você quer elaborar primeiro o seu personagem digital, né? Você está inventando ali uma nova personalidade e você não consegue começar nunca porque essa personalidade nunca está pronta. E você só precisa ser você mesmo, colocar lá a sua foto ou a sua logo. Se você já contratou ali um designer gráfico, você tem uma identidade visual, você coloca uma foto sua, uma logo e fala sobre o seu trabalho. E você fala sobre o que você domina, né? Sim. Então, para começar, precisa de tão pouco que... Teoricamente, era para ser simples e era até para mesmo ser confortável. Mas, claro, quando a gente fala de dentista, e eu me incluo, apesar de não parecer, eu também fugia muito das câmeras, sabe? Dessa exposição, de produzir conteúdo. Então, é muito comum para esse público que é muito técnico, né? Lógico. Não utilizar essa ferramenta digital, não estar no meio. Inclusive, a gente não conseguir achá-lo, né? Esse parceiro aí, esse dentista. Sim. Então, para o pessoal que não só... os dentistas que estão se formando, que já tem essa familiaridade do público jovem com as redes sociais, mas para aquele também que está no mercado, qual que é o primeiro passo quanto ao que divulgar, como fazer, se um post estático ou um Reels, um carrossel? Explica para o pessoal um pouquinho que não está familiarizado com isso. Primeiro é legal a gente entender quais são os formatos do Instagram. Eu acho que vai fazer sentido essa explicação para responder essa pergunta. Porque o Instagram, você pode postar um story, que é aquela parte que vai sumir em 24 horas. Você pode postar um Reels, que é um vídeo curto de até 90 segundos.
Você pode postar um vídeo mais longo, né? O Instagram também comporta isso. Ele vai só aparecer de forma diferente lá para as pessoas, mas o Instagram comporta também. Ou um post estático, que é uma ou mais imagens num formato de álbum ali, né? Hoje, quando a gente fala em imagem, exige uma arte, exige que você faça ali um trabalho que não é visual, só né? visual, que não é só o que você entende sobre o assunto. E tem muita gente que, igual você falou, foge do vídeo, sendo que o vídeo hoje é a forma mais fácil da gente produzir conteúdo. Eu tenho até uma prima minha que trabalha na área da saúde, mas ela não é dentista, e ela tá morando fora, tá morando longe, se mudou recentemente. E ela veio me pedir umas dicas assim, sabe? Clara, o que eu faço? Eu falei, cara, grava vídeo. Porque se você não sabe fazer arte, você não é obrigada a saber fazer arte. Você é fisioterapeuta, você não é obrigada a saber fazer isso. E eu acho que hoje essa coisa de todo mundo tem que estar nas mídias sociais, as pessoas começaram a se obrigar e se sentir mal por não saber fazer alguma coisa. Também, lógico, né? Não tá é obrigação. Dele, o meu não vai ficar legal, daí acaba deixando de fazer também, né? E às vezes, assim, tem pessoas que têm uma facilidade para coisa e que não são da área de comunicação, né? Nunca estudaram sobre isso e que têm uma facilidade. E que ótimo, né? Que legal. Uhum. Mas, assim, se você é dentista, você não é obrigado a saber disso. Ninguém exige que você saiba fazer isso. Por isso que hoje o vídeo é uma forma muito fácil de você começar na internet, e foi por isso que se tornou tão democrático e a gente vê tantas pessoas viralizando da noite para o dia, e não só no Instagram, né? O TikTok que trouxe essa... O Instagram só está importando essa tendência, né? Mas por isso que o TikTok virou essa febre, assim, né? Principalmente entre o público mais novo. Porque você não precisa saber produzir uma super arte, você não precisa ser especialista em designer gráfico. Você pode pegar a câmera do seu celular e falar sobre aquilo que você tem conhecimento. Você estudou pra caramba para atender no consultório que você atende hoje. Você estudou pra caramba para exercer essa profissão que você exerce hoje. E você pode simplesmente passar esse conhecimento que você tem com as suas próprias palavras, sem demandar de um outro conhecimento extra, que seria essa parte de artes visuais, né? De design gráfico. Isso seria o próximo passo da construção. Né? A gente tá falando aqui de começar. Né? Não precisa. É por isso que eu digo que o vídeo é o melhor passo para começar, sabe? E essa construção ela é importante o pessoal entender. Acho que é importante a gente falar um pouquinho de algoritmo. Né? Que é uma coisa meio obscura, né? Mas, resumindo, né? O aplicativo, ele não quer que você saia dele. Não é? Exatamente, perfeito. Então, você começou, você entendeu ali o caminho que você quer, a mensagem que você quer passar para o seu público, mas agora o próximo passo é você prender esse público. Exatamente. Né? Então, você buscar também pessoas como você, como outras ferramentas profissionais, para que depois que você deu o primeiro passo, eu estou aqui, né? Você passa essa mensagem para o pessoal, né? Estou aqui e agora eu quero que você fique aqui comigo, né? Então, eu acho que esse que o saber lidar com o algoritmo é difícil, né? É muito. E é um aprendizado, na verdade, né? Constante, então, diário. Cada dia que passa, você passa a ficar um pouquinho melhor. E claro, por que não acompanhar quem está fazendo? Na verdade, isso é importante. A gente tem as referências ali, a gente tem essa curva de aprendizado. Perfeito. O negócio é começar. Né? E não pode desanimar, né? Porque nossa, não quantas vezes, né, Fer? Nós três aqui, a gente senta e horas. Quantas conversas já tivemos. E horas pensando, a gente fala, nossa, esse post aqui vai ser top. E não é. É frustrante. E aí, de repente, um que nem tinha as expectativas. Sim. Repercute, bomba. Né? Então É que, na verdade, existem tantas coisas que podem ser compartilhadas, né? E um outro ponto que eu deixei aqui, que acredito que é uma dúvida comum entre os profissionais, inclusive a gente já bateu um papo aqui com a doutora Gabriela, que é advogada, e ela falou que atualmente a rede social dela, ela tudo junto, né? Deixar tudo junto, né? Sim, eu vi. E aí, o que você fala quanto a isso, Clara?
Você acha ideal para esse dentista que está assistindo a gente ter perfis separados? Ou juntos, né? Ou juntos. Essa é a dúvida que eu sempre recebo. É assim, eu acho que de verdade é a pergunta que eu mais respondi até hoje. E não existe uma única resposta certa para essa pergunta, tá, gente? Porque vai depender muito do público que você tem e de como você é usuário da rede. Então, eu vou colocar 2 exemplos como diferentes, você se expõe, tá? ou do que você como compartilha? você se expõe, exatamente. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, tá bom? Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela é odontopediatra e ela tem uma filhinha de, não sei, acho que 2 ou 3 anos. E ela usando como usuária, não como profissional. Ela, como usuária do Instagram, ela posta muito sobre a filha dela, a rotina que ela tem com a filha dela, a família e tal. Ela chegou no consultório, ela levou a filha não sei na onde. E isso tem tudo a ver com o público dela, porque o público dela são mães igual ela, que tem os mesmos problemas que ela, que também tem a mesma rotina de trabalhar e de levar a filha e de... Então, faz total sentido nós mantermos tudo junto. Faz total sentido. Trouxe esse exemplo porque tem tudo a ver com o público que está falando aqui, mas tenho outros profissionais de outras áreas que a gente adota o mesmo esquema, tá? Em compensação, eu também tenho um outro cliente que ele é médico e ele ama usar o Instagram, ele posta as viagens dele, ele é um cara que se posiciona politicamente... E ele falou assim, Clara, tem coisas que eu quero partilhar com os meus amigos. Eu gosto de usar essa ferramenta como pessoa, não só como doutor. Então, o que você acha? Eu aproveito, porque eu tenho muito seguidor, eu aproveito o meu perfil para eu aproveitar esses seguidores, ou eu crio um novo? Falei, cara, cria um novo. Porque depois você vai ficar se limitando, você vai ficar pensando, nossa, eu queria muito compartilhar isso, mas eu não vou compartilhar. Eu queria tanto postar esse story, mas não vou postar, porque eu não quero que alguém veja. Então, assim, acaba prendendo a pessoa, acaba virando uma prisão, e que é uma coisa que acontece muito nas mídias sociais, né? Você fica meio aprisionado naquilo. E eu falei assim, a gente vai conquistar, a gente vai conseguir seguidores, e a gente tem conseguido. Mas sai dessa prisão. Então, o que é melhor? Um ou outro? Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Mas eu acho que com esses... Eu quis trazer esses 2 exemplos específicos porque eu acho que as pessoas conseguem se encaixar neles, né? Sim. E existe o caráter comercial da coisa, né? Completamente. Então, assim, uma coisa que eu vejo alguns dentistas também, que até alguns já relataram, que é muito comum, que o dentista faz post para dentista. Não sei se vocês já repararam isso. Fazendo comparativo. Não que isso seja, não que isso tem, o que não tem. Não que isso seja ruim, porque nisso você pode atrair colegas aí que podem ser potenciais indicadores, né? Você pode criar ali um nome, né? E não que isso eu acho isso errado. Mas tudo bem, você quer vender para quem? Quem que é seu público? O seu público é dentista ou é paciente? Eu acho que partindo disso que você falou, eu enxergo 2 coisas, tá? Tem a pessoa que tem medo que outros dentistas olhem, que outros dentistas... vou colocar profissionais até, né? Porque isso acontece... De compartilhar o segredo. De compartilhar o segredo. Isso acontece em todos os ramos, não é só aqui com os dentistas, tá? A pessoa morre de medo de colocar alguma coisa e vão me copiar, ou então vão descobrir que eu faço assim. Isso é um tiro no pé, sabe? E tem o lado contrário também. A pessoa, ela fica tão técnica, ela não consegue traduzir para o português. Eu vou colocar assim, porque eu sempre falo isso com a Fer, né? Eu falo, Fer, me explica, me manda um audião. Eu falo para a Fer assim, pode me mandar um audião, me explica o que você precisa. Sim. E eu transformo numa linguagem que uma pessoa como eu consiga... Dar uma mastigada, né? Eu acho que a Clara já sabe indicar um exame de imagem. Com certeza. É o mínimo que a gente espera depois de todo esse tempo. Solicitar uma tomografia, né? Ela já sabe. Solicitar não, mas se eu olho lá... Isso aqui é uma panorâmica. Sabe o que eu acho importante quanto a sair um pouquinho também do que você faz, mas mostrar o que você é? Exato. Porque por detrás daquele profissional, daquele gorro, daquele
aquela, né, máscara. Existe sim uma pessoa. E é né? isso que uma as pessoas mãe, consomem, um pai, uma tá? família. Eu acho isso importante, traz essa parte mais... Humanizada, né? Isso, humanizada, de proximidade. Eu acho que isso é importante. Mas tem que saber dosar, né, Clara? Exato, mas você sabe que isso assim é um diferencial, porque nós temos grandes profissionais hoje, né? Inclusive, aqui em Londrina, nós temos mais de uma universidade com curso de odontologia, então nós temos muitos profissionais. E profissionais capacitados, né? Ainda bem, nós temos um mercado com muitas pessoas boas. E muitas vezes é no pessoal, é na conexão que a pessoa vai fechar com você e não com o outro. E o oposto também, né? Então, eu escolhi fechar com você porque eu me conectei com você e a outra pessoa tem um perfil diferente e vai fechar com o outro por causa desse perfil. Hoje as pessoas, elas consomem conexão. Então, elas querem entrar, quando elas vão procurar você, o seu perfil lá no Instagram. Obviamente que a primeira coisa que elas querem saber é se você dá conta do recado. Então, a gente precisa demonstrar autoridade naquilo que a gente está falando. Precisa demonstrar... Olha, a gente falando de posicionamento de novo. Lógico, precisa assim que o seu Instagram ele esteja demonstrando que você é tecnicamente capaz, que você tem autoridade naquilo que você está falando, que você é muito bom naquilo, mas ele também precisa ter ali uma coisinha de conexão, sabe? Ele precisa se conectar com você de alguma forma. E essa parte pessoal é interessante. E muitas vezes você não precisa... muitas vezes não, na verdade nunca. Você não precisa virar um blogueiro, você não precisa se expor, você não precisa colocar tudo da sua vida lá para a pessoa criar conexão com você. O simples fato dela perceber o seu tom de voz, dela assistir um vídeo seu e ver a forma como você se porta, a forma como você é, o jeito que você gesticula. E ter coerência também, né? Porque aquela pessoa que eu tô me relacionando lá pelas redes sociais, no momento em que eu for encontrá-la, tem que ser a mesma. Que é o que a gente começou a falar no iniciozinho da nossa conversa, né? Você não pode criar um personagem. Quando a pessoa te assistir lá no Instagram, tem que ser a mesma pessoa que ela vai encontrar no consultório. Tem que ser a mesma pessoa. Que não se sustenta. Não é a se verdade, sustenta, né? não de forma alguma. Então precisa tudo ter uma continuidade. Precisa ser tudo certinho assim, sabe? E daí você precisa mostrar a sua personalidade ali, sabe? Pra ela criar uma conexão com você, pra ela te entender, pra ela falar assim, nossa, é com essa pessoa que eu quero que cuide de mim, né? Exatamente. Que cuide de mim. Até eu tenho uma antiga cliente minha que ela era assim uma pessoa muito divertida. Ela também é da área da saúde, mas não é da odontologia. Ela era uma pessoa muito divertida, autoastral, uma pessoa assim muito doce. E o Instagram dela, ela era tão rígida assim, ela era tão... Porque ela achava que era aquela imagem que ela tinha que passar. Assim, como se seriedade. Como se as pessoas não fossem contratar o trabalho dela se ela não fosse muito séria, se ela não utilizasse palavras muito difíceis. E aos poucos a gente foi quebrando isso. Então, de usar algumas palavras técnicas na hora que tem que ser usadas, porque, igual eu falei, autoridade, conhecimento, mas também usar palavras que o paciente final ia conseguir entender, sorrir. Então, ela não precisa... Ela é uma pessoa muito extrovertida, muito engraçada, ela não precisava fazer uma piada no Instagram. Então, em nenhum momento ela começou a fazer piada. Mas um semblante mais aberto, porque aquilo tinha a ver com a personalidade dela. E o Instagram dela não transmitia a pessoa que ela era. A partir do momento que a gente começou a fazer uns vídeos assim com alguns pacientes bem... que eram próximos e tal, pessoas que tinham autorização, né? Que também é muito importante. Qualquer coisa que você for colocar lá tem que ter autorização. De uso de imagem, né? E daí dava para ver como ela tratava o paciente, como ela era. Com o paciente, eu falei assim, agora a gente tá conseguindo enxergar você. Uma pessoa muito respeitosa. Você picou ela, assim como você picou a gente. Agora a gente tá te vendo. Então, muito profissional, porém, muito dócil, muito, né, uma pessoa muito bacana de conviver. Eu falei assim, é isso, a gente precisa ser a mesma coisa, dentro e fora do consultório. Muito interessante, mesmo. né? Essa questão do dia a dia, mas tem que fazer todo dia,
né, essa constância. Periodicidade. Faz parte, né? Essa questão da Faz. constância. Mas eu acho que o mais importante que a gente... acho que legal a gente deixar essa mensagem, você, mais ainda, aí que atua com outros profissionais e outras empresas, é que tem que ser leve. Tem que né, ser Clara? leve. Tem que ser Aham. leve. E existe uma confortável. cobrança, né? E isso, na verdade, é uma construção. Aham. E realmente a gente vê muitas pessoas assim com a saúde mental afetadas por essa cobrança que foi gerada sobre isso. E é aí que é bacana a contratação de um profissional também, sabe? Porque você pode contratar um profissional porque você não manja disso, você não é obrigado a saber. Mas às vezes você sabe. Às vezes, eu levo jeito pra coisa, mas eu tenho outra profissão. Então isso tá gerando uma sobrecarga. Talvez contratar um profissional seja muito interessante nesse momento, né? Porque as coisas vão estar todas planejadas e com ou sem profissional, tá? Até se você atua sozinho, se você faz as suas próprias mídias sociais, você fazer ali um calendário, você organizar editorias, você montar ali um esquema, um planejamento de mídias sociais, vai ajudar muito a você não Se cobrar, né? Não se cobrar. Porque realmente você tá vendo o outro fazendo, daí você fica, mas eu não fiz, faço, eu tinha que ter e eu não feito. fiz. A partir do momento que você planeja, você também tem uma... Isso vira realmente algo da agenda, né? Vira. Porque quando a gente vira. quando a gente fala de dentista, a gente tem que lembrar que normalmente são rotinas terríveis. Aham, Né? sim. E que se isso não é Hora colocado marcada, como... contratempos. Aham. E se isso não é colocado como realmente uma prioridade, né, algo que ele vai investir o tempo dele naquilo, visando um retorno, né? Isso vai acabar ficando de lado. Sim. Né? E não sei até quando, né? Mas eu acredito que isso é um caminho sem volta, né? Sim, Ô, Rô, mas é você a realidade, colocou. né? Rodrigo, mas você colocou uma coisa importante, assim, também, porque as mídias sociais, elas exigem um tempo. Então, mesmo que você contrate uma pessoa, essa pessoa não vai estar lá 100% do tempo com você para filmar e para fotografar tudo que você faz. E outra, nada melhor do que você para falar do que você faz, né? Exatamente. Então, por mais assim que... Então, demanda tempo. que ela conheça. Vamos imaginar que a pessoa conheça, estudou, tá bem ambientada com aquele ambiente, que é o caso da Clara, mas chegam questões mais técnicas, né? Que não tem como. Não Você tem. que tem que fazer mesmo o roteiro, acompanhar, até mesmo para trazer... um conteúdo, né, Exatamente. correto e do jeito que tem que ser passado. E eu posso auxiliar em tudo que eu estiver ao meu alcance. Então, por exemplo, começa o vídeo com essa frase, termina o vídeo com essa frase. Os primeiros segundos são os mais importantes. Então, isso é bem legal também de falar aqui. Quando você for fazer um vídeo, os primeiros, 5 segundos... Se dedica para pensar numa frase bacana que vai chamar a atenção do pessoal. Depois, você desenrola a sua fala. Depois, você pode falar o que você precisa e tal. Mas, então, eu posso ajudar agora nesse miolo. É o conhecimento, É né? o conhecimento a prática, da pessoa. Exatamente. Resumindo a obra, né? Resumindo, não façam stories dirigindo. A Fernanda já foi alertada. É legal, tá? Eu dei um puxãozinho de orelha. Os stories, mas a Clara Fer... Eu dei um puxãozinho de orelha. Mas é o tempo que deu. Para o carro. Para o carro. Ai, quem nunca, gente? Faz o story que você precisa, mas... Nunca não mais dirigir. fiz. E eu tô falando isso pra todo mundo agora. Você tá certíssima. Espero que a CMTU não esteja vendo esse podcast. Ai, mas se não gravou, quero ver provar. Quero ver provar. Exatamente. Não, e assim, resumindo a obra, né? É começar, ter coragem, né? Não ter medo de vencer, né? Isso é uma coisa profunda, né? Profundo. Mas é começar. Mitos não é necessário. Grandes investimentos, Em algum momento, você vai perceber que o negócio dá certo e você vai querer fazer um investimento. Mas para começar, não precisa. Exato. E o mais importante, prioridade. Que isso, perfeito. acho que essa é a palavra. Colocar, né? Quando se fala de dentista, a prioridade na agenda, né, o cronograma dele ali, ele tem que entender que isso vai trazer o retorno
Tanto quanto o bom trabalho que ele Exato. faz ali no tratamento, né? E se eu pudesse deixar, assim, uma dica de também investimento, eu tô começando agora. Não tenho grana para fazer tudo que eu quero. Quais são as primeiras coisas que eu, Clara, ia sugerir para você investir? Primeiro, faz a sua identidade visual legal, porque ela não vai servir só para as mídias sociais, ela vai servir para sua papelaria, você tem outros documentos que você vai aproveitar. Sim. Então, invista na sua identidade, deixa ela do jeito que, com a sua personalidade, do seu jeito. E tira umas fotos legais. Chama um fotógrafo, tira umas fotos. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para fazer muitas coisas. Essas são as duas coisas que eu colocaria como prioridade. Tira uma foto bacana, cara, né? Coloca, exato, coloca assim uma foto profissional ali no seu Instagram, no seu WhatsApp também, porque essa pessoa vai te chamar por onde, né? Você colocou o seu Instagram lá, ela vai falar com você por onde? Você vai colocar o seu link do seu WhatsApp lá, da sua clínica. Então, você vai colocar a sua foto, uma foto profissional, você não vai colocar uma foto, né, nada a ver, ou então a logo da sua empresa. E essas são os dois primeiros investimentos que eu sugeriria, sabe? Baita dica. E temos uns parceiros bons nisso. Então, se vocês quiserem alguma dica, indicação, ó, né? Entre em contato com a gente. É isso aí. Sim, Clara, sim. muito obrigada. Eu que por ter aceito agradeço. o convite, de ter compartilhado um prazer. pouquinho do seu dia a dia, né? Das suas histórias, das suas experiências, inclusive com a gente. Foi É um uma prazer delícia. tê-la não só aqui, mas à frente aí das nossas redes sociais, do nosso Instagram. Muito obrigada. Eu adoro, muito obrigada. E também, Clara, por favor, deixe os seus contatos aí para que o pessoal possa contactá-la também, né? Olha, primeiramente, eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar. Na hora que me perguntaram o meu Instagram para colocar aqui, eu falei assim, que vergonha, né? E daí eu criei o meu próprio Instagram. Muito bom. Espeto de pau. Exatamente. Eu trabalho com isso e não tinha meu Instagram profissional próprio, mas agora eu tenho. É isso aí. Felizes, né? Agora eu ter tenho. passado a bola pra ela, ela agora só acertou o gol. Exatamente. Ela tava esperando a gente falar isso. Tava. Desde o início. Meu Instagram, então, é SM Clara Grossi. Eu escolhi fazer Instagrams separados, porque eu sou uma heavy user de Instagram, eu gosto muito, então eu deixei as coisas separadas. Então, é SM de social media, Clara Grossi. Muito bem. Show de bola. Passarei a segui-la após o término dessa... Isso aí, Exatamente. isso A aí. gente ficou sabendo agora, né? Exatamente. Ao Primeira vivo, ao mão. vivo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Continuem ligados aí que tem mais programa legal, mais conteúdo e fiquem ligados na gente. Até a próxima.